nas barbas da ditadura militar e dos fanáticos que apoiavam aquela ditadura. Os militares apenas cumpriam ordens. As ordens vinham de cima. Então, lá na Roça da Estância, abrimos 14 escolas nas montanhas, nos vales, em toda parte, 14 escolas. Foram nesses dias lá, na casa do padre onde eu estou, perguntar como é que eu tinha conseguido fazer aquela reforma agrária. Essa sim é uma história. Não é uma história com H. Não uma história sem H. História de verdade. A gente vinham lá na sede onde eu fui, e a casa paroquial abrigava um soldado com a sua família, da polícia militar daquele tempo. O nome do soldado era Doralício da Silva. Ele cumpria ordens. Eu disse, o pároco aqui sou eu. Não vou aceitar o procedimento do soldado, da sua família e assim por diante. Disse, saia da casa paroquial. Faça aí alguma coisa, tu está ganhando um bom salário. Mandei ele para fora da casa paroquial. Aí começou a encrenca com o soldado, então, né? E um dia veio o presidente da paróquia, disse, Padre Mariano, tu modera o teu discurso, o teu sermão, porque o soldado disse que vai te dar um tiro na cabeça. Eu disse, eu vou cumprir a minha obrigação. Já começa por aí. E a primeira coisa é que vinha me convidar para celebrar uma missa naqueles fundeirões, um líder. Eu ia na casa do líder, e o povo todo se reunia. E eu dizia assim, olhava e disse, você, quantos anos faz que tu mora aqui, esperando pela escola? Diz, quase 40 anos. Tu está ainda esperando? Tu não sabe que nós italianos dizemos, quem vive esperando, morre cagando. Vive esperando? O que é isto? Então eu dizia assim, vamos fazer nós a escola. Só que eu não tenho direito de abrir escolas. Vamos abrir uma capelinha, vamos abrir um salão paroquial, e lá, depois vamos ver. E assim abrimos as escolas nas montanhas, e a primeira coisa, que reunia o povo. Eu celebrava a missa, disse, quem é que vai dar um terreno aqui, meio hectare de terra, para a gente em cima desse meio hectare de terra que passaremos para a Mitra Diocesana de Caxias do Sul, quem é de vocês disposto? A turma levantavam a mão. Então, quem é que vai dar a madeira? Levantava. Um dava isto, dava aquilo, dava aquele outro. Quem é que vai pagar os pregos? Quem é que vai dar as telhas? E assim, dentro de um mês, nós tínhamos as escolinhas todas montadas. Agora, e lá,
não entrava, só carro de bois e a pé. Só carros de bois e a pé, nas montanhas. Pá. Dizia, agora, eu venho aqui celebrar uma missa uma vez por mês. Vocês agora elegem a diretoria e a diretoria vai lá na cidade de Torres e pede para o prefeito mandar a professora ou o professor. Isto cabe aos políticos. E os políticos entenderam, de fato, lá, aos pouquinhos, aquela mulher, ou aquele rapaz, ou aquele homem que tinha o terceiro ano primário, tinha o direito de ser o professor. A maioria absoluta do povo era analfabeto. Depois até um dos presidentes da ditadura militar mandou abrir o Mobral dentro daquelas escolinhas. Veja bem, aqui já falaram muito, e não vou falar mais, né? Eu digo assim, para resumir, o povo começou a fazer a história, não nós, os padres e os líderes por cima. O povo começou a se unir, se organizar e fazer a sua escolinha, colocar a professora, o prefeito de Torres era meu padrinho, mas eu era comunista, graças a Deus. Vejam bem, comunista sim, graças a Deus. Eles eram de outros partidos, da Arena, MDB, não sei o que lá, mas ninguém tinha coragem de dizer que era comunista. Obrigada. Obrigada, Padre Mariano. Se o senhor puder encaminhar para o final. O final. Então, fomos enquadrados de 10 a 30 anos de cadeia, julgados na auditoria de guerra, aqui em Porto Alegre, eu e o padre Roberto Pesce, aqui de Caxias. Eu sou lá de Caravaggio, de Farroupilha. Olha, os jurados, 4 militares, 4 da Marinha, 4 da Aeronáutica, 4 civis e mais o juiz. Ficaram lá um tempinho, tá? Me absolveram por unanimidade. Os militares, nós temos que fazer justiça. Os que estavam lá, né? Me absolveram por unanimidade. Aí, o juiz me chamou, disse, Padre Mariano, você volta para a tua paróquia, continua os teus trabalhos. Só te prepara porque eles vão recorrer ao Tribunal Superior no Rio de Janeiro. Olha, dentro de um mês, aí tivemos que responder ao Tribunal Superior de Guerra, lá no Rio de Janeiro. E lá também, por unanimidade, nos absolveram. Então tem alguma coisa que é preciso estudar bem antes de falar. Antes de... né, nós tínhamos contra nós todos os padres, principalmente os de Caxias aqui, Padre Jordano e não sei o quê. Não vamos pensar. Organizamos os sindicatos, né? Começamos a reforma agrária, aposentando agricultores, e aí vai, né? Então, nem o Pepe Vargas, olha aqui, ó, é capaz de fazer reforma agrária. Quem é capaz, quem é competente para fazer uma boa reforma agrária, senão o agricultor que está lá se matando, se quebrando e assim por diante, trabalhando noite e dia? Por isso que não sai, porque querem
eles lá por cima, doutores, tá? Obrigada, Padre Mariano. Muito obrigada pela sua contribuição. A próxima inscrita é a doutora Aline Ries. Doutora Aline está? Boa tarde, meu nome é Aline Ries Pacaiser. Enfim, eu trabalho numa instituição prisional, né? Mas a minha pergunta vai direcionada aos sobreviventes, né? E não os seus descendentes. Na minha família, eu não passei por nenhuma experiência relacionada à época da ditadura e o que hoje a gente discute, então, quanto à resistência, né, àquele período. Então, eu gostaria de saber, com relação aos que hoje estão, né, que têm essa oportunidade de nos contar, de nos relatar, se eles têm alguma preocupação com relação a essa memória viva para que permaneça, né, dentro da sua própria família e com relação aos seus entes, né, porque nós temos aqui alguns, né, descendentes, e então eu direciono aqueles que hoje estão aqui conosco, né. Se passado alguns anos, nós teremos representantes, né, para que essa história não se perca, né, e ela sempre ainda permaneça, né, como um momento não tão agradável, mas enfim, como parte da nossa história. Obrigada, Aline. Agora, Maete, não sei se tu pode responder essa pergunta? Só liga o microfone, por favor. Pode pegar esse. Bom, claro que há uma preocupação, nós queremos que isso se guarde, que não seja esquecido. Por outro lado, eu acho que nós temos que interpretar, cada momento da história é único. Nós vivíamos naquela época num mundo que era dividido pela cortina de ferro, como dizem. Era um mundo do comunismo e do capitalismo, onde nós não podíamos ter um papel de participante ativo, talvez porque o terceiro mundo sofria as disputas. Afora disso, nós vivíamos um mundo de querer conquistar o nosso lugar, talvez fazer naquela época já as reformas que hoje estão voltando a serem feitas. Mas, em todo caso, era um mundo diferente. Eu acho que a igreja também era uma igreja baseada no sacrifício, na condenação, na culpa. Não que eu aprove o que está havendo nas igrejas atuais, mas, enfim, é um mundo diferente de outros valores. E eu vejo que essa memória tem que ser guardada, mas também tem que se ver o que se vai produzir hoje de proposta para o futuro. Eu tive uma experiência na Europa de viver lá no auge do estado de bem-estar, que se via na prática um país consumista, completamente. Na rua você podia pegar a cada semana tudo que você precisasse para casa, mobiliava a tua casa inteira, porque não sabiam o que fazer com o dinheiro. E essa febre consumista pode abafar aqui o desenvolvimento do ser humano, eu poderia dizer. Então, é esse o perigo que está nos vindo. Por detrás disso, deve haver ainda, como se nota, a mesma mentalidade que deu nascimento à ditadura, que é aquela de espezinhar o outro, de simplificar as coisas pela brutalidade. Na época se dizia: Brasil, ame-o ou deixe-o. Eu vi anteontem um comentarista da Globo
que era muito famoso durante a ditadura, dizer, em referência ao problema de estacionamento de carros, simplesmente a solução seguinte: nada que um bom guincho não resolva. Eu vejo exatamente a mesma maneira de solucionar os problemas. Na nossa época, se não falava, ia na porrada. Quem não quisesse ser brasileiro, que fosse para fora. E hoje em dia nós fazemos o mesmo. Quantos comentários de televisão, os noticiários são para a cadeia, aumenta a pena, acrescenta, né? Essa mentalidade que está errada. E, por outro lado, o consumismo. Esses são os perigos. Eu acho que se lembrem dessa luta, da luta que passamos no passado, na hora que se tratarem esses temas que eu acho que são perigos bem atuais. Obrigada. Paulo de Tarso. Bem, saudação a todos aí, principalmente a comissão e a vereadora Denise Pessoa, todos os vereadores estão aí. Eu só duas coisas quero registrar. Primeiro, aproveitando essa resposta, dizer o seguinte: o que está, Comissão da Verdade, o que a gente está fazendo hoje é exatamente isso, para que os jovens, não só nossos filhos, nossos, geneticamente filhos nossos, mas os filhos dessa toda essa geração, para que tomem conhecimento. Eu não sei como é que está Caxias, mas Porto Alegre, eu vejo bastante o pessoal da história, é um movimento muito grande. E eu tenho ido a colégios noturnos de trabalhadores para dar depoimentos, né? E tanto que eu não me nego a nenhum. Me chamou, lá estou eu para falar. Essa é uma questão. Um registro daqui de Caxias. Não está aqui presente, eu já sei que é por problema de saúde, o companheiro João Ruaro. Tá? Eu fui o responsável pela organização inicial da VAR Palmares aqui, e o Joãozinho e o Zé, já falecido, eles foram muito importantes nesse processo, porque eles tinham origem no Partido Comunista, eram do Partido Comunista, partidão, eles tinham uma penetração bastante dos operários. Na época eu conversei com alguns dirigentes do Partido Comunista, mesmo que tinha um sapateiro, tinha um metalúrgico, um gráfico. Estive na casa deles, sempre com codinome, com aquelas questões necessárias. O Carlos Araújo me dizia na época que era tão importante a esquerda aqui, o Partido Comunista, em Caxias, que em determinado momento o Comitê Central do Partido Comunista se deslocou para Caxias, na década de 50, tão forte que era aqui. E o João Ruaro, assim, para registrar, ele foi preso, ele saiu daqui, na mesma questão que dos companheiros que foram com o Maete, o João foi deslocado para São Paulo, e ele foi para lá como militante da VAR, para desenvolver trabalhos lá. Ele foi preso no momento lá que foi preso alguns, inclusive a companheira Dilma, quando ele foi preso, né, estava, se não me engano, na casa dele tinha alguns armamentos de Quitaúna, que foram roubados em Quitaúna, e é lamentável que ele esteja, porque ele é parte importante dessa história também da esquerda e da VAR aqui. Então esse registro tem que ser feito. É lamentável que ele não tenha condições. O Orlando me disse que ele está precariamente, né, nessa condição. Tá? Por último, saudar aqui, companheira Denise, parabéns, isso é muito bom, que você faça muitas audiências de defesa dos direitos humanos aí, resgatando essa história que Caxias do Sul merece. Eu tenho um orgulho de ter estudado aqui, na filosofia, ter participado como delegado da filosofia no congresso de Biúna, né, minha primeira prisão, e lamentavelmente também ter sido preso, ter passado por aqui no momento em que fui preso em Garibaldi, trazido para cá. Mas eu acho que esse resgate tem que continuar sendo feito e levado para as escolas. Sim. Tchau. Obrigada, Paulo. Daiane Carbonera. Boa tarde, sou Daiane Carbonera.
A minha pergunta é se, nos dias atuais, pela percepção, enfim, de quem se sentir à vontade de responder, se ainda existem pessoas que são perseguidas e até encarceradas por razões ideológicas ou políticas, ou por atos cuja raiz venha dessas razões. Quem gostaria de responder essa pergunta? Eu queria, Maete Boff, né? Eu fui preso naquela época por aquelas razões. A história continuou, há novas razões. Eu mesmo acho suspeito, depois de 2 absolvições, eu fui condenado, né? Sem razão nenhuma, sem alegação nenhuma, mas eu recebi uma condenação, perda de 5 anos de direitos políticos, uma multa enorme para pagar, que eu nunca vou conseguir pagar, enfim. Mas há outros motivos. E quais eram? Simplesmente, eu fiz um trabalho eficiente e honesto, não tirei lucro nenhum, absolutamente, isso está no próprio relatório, mesmo assim fui condenado. O que eu quero dizer é o seguinte: por aqueles motivos talvez não, porque pegaria mal. Mas há uma desconfiança, acho, de setores conservadores, de que quem já arriscou a vida para mudar esta sociedade é capaz de tudo. Então, vamos segurá-los baixo. Vamos podar qualquer vez que eles apareçam demais. Isso eu sinto. Eu queria dizer que para mudar a sociedade tem que ter o seu mártir. Tem que ter o cara que eu, como tenho 60 anos de luta social, comunitária, o cara que eu tenho a minha biografia, o meu livro, que está a minha biografia aí, e tem um projeto dos vasos comunicantes. Se não abrir aquele vaso que está entupido para se comunicar com os outros, a sociedade não muda. Nós temos que romper com essa sociedade burocrática. E se não romper com essa estrutura que está, tu não muda nada. E no meu livro está o projeto para mudar a sociedade. E ninguém tem a coragem de levantar essa discussão. Que seria o Congresso, mas tem que partir daqui para pressionar o Congresso, para poder pressionar o Congresso, porque lá eles estão bem acomodados, ganhando bem, roubando bem, e nós aqui lutando. Então, para mudar a sociedade, tem que ter o seu líder e tem que ter o seu mártir, como Tiradentes, Felipe dos Santos, etc., Tancredo Neves, Getúlio Vargas, João Goulart, Brizola, etc., etc. Tenho então a última inscrição, que é da Sônia, do Arquivo Municipal. Só fala daí o nome completo no microfone. No microfone, por favor, só para o registro. O meu nome é Sônia Storck Fries, trabalho no Banco de Memória aqui de Caxias. Entrevistei o Maete no início da década de, acho que 2002, entrevistei o seu Rubens, entrevistei o Ricardo, entrevistei o seu Pisetti, hoje de manhã entrevistei o Paulo. Eu quero agradecer vocês, assim, a confiança de dar esses depoimentos, e eu me sinto assim emocionada pela graça que a vida me deu de fazer essas entrevistas. Não só pelo aprendizado, né, mas principalmente por acompanhar assim de perto esse legado que a geração de
vocês, a minha também, eu também faço parte dessa geração, enfim, de construir uma sociedade diferente. O que eu quero dizer, assim, que a gente tem vários registros, sim, no arquivo histórico, essa memória a gente está fazendo desde 2000. É um trabalho, assim, também quero agradecer, assim, uma coisa, assim, de tocar nessas feridas de novo, né? Porque, na maioria das entrevistas, tem choro tanto da minha parte como dos entrevistados. É mexer numa ferida, assim, que... Por exemplo, entrevistei a Isabel Fávaro, eu fiquei mais de uma semana, assim, com aquela coisa, imagino que é para vocês, né? E também agradecer isso, de tocar nessas feridas de novo. Então, eu acho que o arquivo está fazendo essa parte, os depoimentos estão transcritos, estão disponíveis no arquivo, isso não está na internet, tá? E a gente também não consegue mais, porque tem muitos entrevistados que ainda guardam essas marcas dolorosas e ainda não se disponibilizaram a dar entrevista. Outras pessoas a gente não chegou em tempo, elas faleceram. Então é isso que eu quero dizer, que o arquivo está guardando essa memória e está à disposição de todo mundo. Tá? Outra coisa, outra memória que a gente está fazendo, porque tem esse resgate é da participação da igreja, através do COM, aqui em Caxias, que formou uma importância muito grande de liderança para toda a América Latina. Esse trabalho também é desse período, então também está disponível. Tá bom? Obrigada. Só isso. Obrigada, Sônia. Importante esse relato, né, até para as pessoas que nos assistem, se quiserem aprofundar mais sobre o tema, já sabem aonde pesquisar e encontrar esses relatos. Terminando então com essa fala da Sônia, eu vou passar para o Carlos, Dr. Carlos, para fazer o encerramento dessa atividade, que na verdade compôs a Comissão de Direitos Humanos, mas ela também é uma atividade em conjunto com a Comissão da Verdade. O professor quer fazer uma fala antes? Professor Oneide. Só liga o microfone, por favor. Aqui do lado. Eu acho que é interessante que entre nós aqui tem pessoas jovens como a vereadora e outras que fizeram uma pergunta, né? Eu acho que nós devíamos, quem esteve, que está entrando nessa luta, se inspirar na vida de Nelson Mandela, né? Eu acho que uma das lições que eu aprendi do Nelson Mandela é de que, mesmo contrariando um ditado italiano que foi dito aqui, né, o Mandela soube esperar. Uma espera com resistência, né, com articulação. Eu digo isso para aumentar na gente a esperança. Porque um outro ponto que a gente não pode esquecer, assim como nós temos aqui pessoas dando depoimento de que sofreram tortura, prisão, violência, há ainda nas Forças Armadas brasileiras e na polícia gente que continua pensando que esse é o melhor método para resolver muitos problemas sociais no Brasil, né, e também a questão política. Então, acho que essa é uma luta intermitente, né, que tem que ser lembrada, talvez não tanto porque a comissão não tem poder, ninguém tem poder de recuperar o passado, mas de construir um futuro diferente a partir desses modelos, desses exemplos, né? E justamente, talvez nós devamos, no final do nosso trabalho da comissão, tirar uma série de indicações para o governo, né? Eu penso assim para mim de que um grande lugar
para discutir isso é na escola, como o Paulo de Tarso falou, mas o Estado tem que produzir material didático, né? A professora Celi, que é nossa colega da Comissão da Verdade, ela é professora de História na URGS e ela diz para nós, seguidas vezes, que quando ela fala disso que ela ouve nas nossas audiências, lá internas ou as públicas, muitos alunos dizem assim, a senhora tá normal? Não está inventando história? Então, a luta pela memória é uma luta, mais do que recuperar o passado, é mantê-la viva no presente, né? E eu acho que isso nós estamos fazendo com poucos recursos, mas estamos fazendo e eu acho que, inspirado em Mandela, a gente tem um fôlego a longo prazo para sustentar a luta. Eu gostaria apenas de encerrar, ao encerrar esse evento da Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul, junto com a Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Segurança de Caxias, gostaria de fazer um agradecimento indispensável, não apenas por uma questão formal, mas por uma questão de justiça, à vereadora Denise, ao seu gabinete, a Mari, a Lorete, a todos os demais, as pessoas de Caxias, da assessoria de imprensa, daqui da Câmara de Vereadores, ao Paulo de Tarso, ao Orlando, Michele, que nos ajudaram a indicar as pessoas, especialmente aos 4 depoentes, aos 5 depoentes, porque houve esse lindo, emocionado e inédito depoimento do padre Mariano Calegari sobre um episódio que eu fiquei muito interessado. O senhor não se surpreenda se a gente quiser depois lhe procurar para mais detalhes. O senhor será o segundo padre católico a ir lá nos depois. Nós temos um belo relato no começo, logo, do nosso trabalho, do padre Arnildo Fritzing, sobre os episódios do cerco militar da Encruzilhada Natalina. Esse seu episódio também nós podemos, se tivermos tempo, contando com a sua memória, mas, de qualquer maneira, ele já está gravado aqui. Gostaria de agradecer a Natália, a Josiane, ao pessoal da SECOM, da Casa Civil, que também nos proporcionaram aqui, fazer mais uma vez uma saudação ao meu amigo Oneide Bobsin, que eu tenho aprendido tanto a admirar nesse convívio. Gostaria de explicar que os outros membros da comissão não estão por motivos mais do que justificados. O Dr. Jacques Alfonsin, que é um conhecido militante social, um advogado das causas populares, ele teve que se afastar da comissão por motivos de ordem pessoal. Ele está vivendo situações difíceis na família. O pouco tempo que sobrou para ele está dedicando ao escritório de advocacia dele, que, na verdade, é uma ONG, né, de defesa da cidadania no acesso à terra e à moradia. A professora Célia está saindo de viagem, vai fazer um pós-doutorado na Inglaterra, de onde ela fez o doutorado dela, e o doutor Aramis estava vindo de viagem a trabalho, foi fazer uma palestra no Nordeste, e nós o pegaríamos no aeroporto, o voo dele atrasou, por isso que ele não veio. Mas com o Oneide aqui nós ficamos bem representados. E na hora de encerrar, eu só gostaria de lembrar que foi feita uma pergunta por alguém, deixou uma pergunta aqui, que eu não fiz a pergunta, não é que eu tenha exercido a censura, mas eu achei que a pergunta, dependendo da maneira como fosse feita, poderia ser até um pouco ofensiva aos depoentes. A pergunta se destinava a saber se algum dos depoentes foi reparado, indenizado. Acho que se referia à comissão de anistia. Alguns aqui, o Zé Rumens referiu a indenização essa, que era uma indenização, não era muito expressiva financeiramente, a que foi feita pela Comissão Especial de Indenização, da qual cuja organização fez parte o Orlando Michele, mas que foi uma comissão de grande valor simbólico, porque foi uma lei votada no Rio Grande do Sul em 98, isso foi ao longo do governo
popular e democrático e o que o sucedeu imediatamente, foram feitas várias dessas indenizações, que menos pelo significado econômico, mas tem o significado político. É o Estado do Rio Grande do Sul dizendo que, pedindo a essas pessoas que relatassem a sua história e dizer, bom, mesmo que a indenização máxima fosse só 30 mil reais, era uma forma do Estado do Rio Grande do Sul, da cidadania rio-grandense, pela sua expressão político-representativa, reconhecesse as barbaridades que foram praticadas contra aquelas pessoas. Esse também é o significado da indenização da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que eu saiba, alguns dos presentes também foram indenizados, e isso não é vergonha, como isso é o mínimo que o país pode fazer por essas pessoas. É essa reparação financeira, que é mais do que uma reparação financeira. Significa um pedido de desculpas do Estado brasileiro, um pagamento, em parte, ao menos, dessa dívida que o senhor José Rubens revelou aqui, que é essa dívida que o país tem com uma geração de jovens, não só com aquela geração de jovens, né, que é a do Paulo de Tarso, do José Rubens, do Maete, do Orlando, mas também a geração anterior, né, do senhor Luiz Pisetti, do Percy de Abreu, do Renan, do Ordovaz, dos outros Caxias, de tanta gente. Quer dizer, é uma dívida que o país tem com duas gerações que praticaram o crime de não se contentar em viver a sua vida pequeno-burguesa, ou a sua vida camponesa, ou a sua vida religiosa, e sair de dentro de si, sair do seu lar, buscar o outro, buscar a melhoria das condições materiais e morais de vida dos seus semelhantes e organizar um mundo melhor. Nós devemos, sim, a essas duas gerações de militantes, muito, e o mínimo que temos que fazer é recuperar essa história pela memória dos que estão vivos, dos seus descendentes, e contar a essa nova geração, para que ela vá à rua, sim, mas vá à rua com um projeto, sabendo que ele tem que continuar os projetos anteriores, porque senão ela será engolida pela grande rede que nos vigia a todos. Muito obrigado a Caxias do Sul, muito obrigado ao povo caxiense. Pois é, tu é